Boa noite, meus queridos companheiros de lida espírita. Eu fico muito feliz de ser convidado a participar nessas reuniões espíritas em que nos auxilia, principalmente nós evoluirmos nessa vida. Agradeço a Masui, agradeço a Priscila que tanto me ajuda para fazer a live. Bem, enfim, agradeço a todos vocês que participam desse nosso estudo. Primeiramente, vamos fazer uma oração para dar início ao nosso estudo da noite. O Pai Nosso por Emmanuel. Vamos fechar nossos olhos, nos sentirmos agradáveis, confortáveis e abrir o nosso coração e a nossa mente para esta noite. Nosso Pai que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, e louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de todos os nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Graças a Deus. Meus queridos amigos, hoje o nosso tema de estudo é sobre o livre-arbítrio. Mas nós temos que relembrar algumas coisas do Livro dos Espíritos para que possamos entender as perguntas efetuadas por Allan Kardec sobre esse assunto tão maravilhoso. Se nós pegarmos na parte terceira do Livro dos Espíritos, na classificação espírita das leis soberanas da vida, ali constarão 10 leis, o mesmo número das leis apresentadas por Moisés. Por quê? Porque o ser humano, ele necessita de organização mental, de organização dentro de cada atividade para que ele possa se colocar diante do seu próximo. E nessas leis soberanas, nós temos a lei da duração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, de sociedade, do progresso, de igualdade, de liberdade e da lei de justiça, de amor e da caridade. E o livre-arbítrio, ela está inserida na lei da liberdade. Tudo bem, só que vamos lembrar do que Jesus nos falou, que é das leis todas que existem, todas trazidas por todos os missionários, por Moisés, por Isaías, por Ezequias. Existem 2 leis que diz tudo sobre o ser humano, que fala tudo sobre nós o que devemos fazer. A primeira lei, amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda lei, amar o seu próximo como a ti mesmo. Essas são as leis que Jesus exemplificou para a pessoa mais simples, para o mais estudioso, porque está implícito todas as necessidades que o ser humano precisa para se melhorar.
Porém, nós vamos ver o que é o livre-arbítrio dentro da lei de liberdade. O livre-arbítrio é a certidão de maioridade para decisões pessoais, dado pelo Pai Celestial ao Filho quando ele atinge a fase hominal. Como nós sabemos que tudo progride, tudo evolui nessa vida, desde o mineral, o vegetal, o animal. Daí, do animal, passamos ao hominal. Mas daí você vai perguntar, mas como? Como que o mineral progride e evolui? Vamos pegar, por exemplo, uma pedra, um granito. O granito, através da ação química da água, ele enferruja, ele vai enegrecendo, virando um pó e se transforma em terra. A terra vai, com todos aqueles nutrientes fornecidos pela pedra mãe, vai fornecer alimentos daí para os vegetais. Mas como que o vegetal evolui? O vegetal evolui através dos cruzamentos conseguidos, aumentando a produtividade de alimentos, aumentando a quantidade de flores para embelezar esse nosso mundo, para aumentar a alimentação principalmente dos animais, dos quais nós estamos no meio. Daí os animais, como que evoluem? Você veja os cães como evoluem, o cavalo. Evoluem cada vez mais, sempre melhorando sua raça, melhorando seu entendimento, sua inteligência, seu instinto. E daí vem nós, o animal hominal. A hora que nós atingimos a fase hominal, é a hora que nós adquirimos a consciência. É a hora que começamos a ter a liberdade de fazer o que nós quisermos nesse mundo, através do nosso livre-arbítrio, que Deus nos outorgou. Porque vamos falar cá entre nós. Nós sabemos se estamos fazendo uma coisa errada ou certa. Nós sabemos o que é o mal, o que é o bem. E nós escolhemos o que deveremos fazer. Agora, não podemos esquecer que a porta do mal, ela é larga, ela oferece coisas de graça, ela oferece músicas à maneira que você quiser, oferece coisas graciosas para você se expandir, mas ela é larga. E a porta do bem é estreita, uma musiquinha clássica, uma corzinha cinzentada pro lilás, uns anjinhos passando em nuvens, mas é estreita. Por quê? Porque são poucas pessoas que optam pela porta estreita. Da mesma maneira como você, individualmente cada um, vai fazer de acordo com o seu livre-arbítrio, sabendo que está fazendo o mal ou o bem. A partir disso, nós sabemos que o espírito é criado simples e ignorante, mas traz o mais importante dom que o Criador lhe concedeu, que é o livre-arbítrio. Mesmo ele sendo simples, ignorante significa ignorar as coisas que existem. O ignorante é aquele que desconhece as coisas, que ele vai à procura de alguma coisa para ele deixar de ser ignorante sobre aquele assunto. E usando o livre-arbítrio, o espírito cria sua evolução, através dos erros, dos acertos, caindo, levantando e aprendendo. Então, a liberdade de ação com responsabilidade dos erros e acertos, porque não podemos esquecer,
podendo ser livre para tudo. A semeadura que você faz, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. O que você semear na tua vida? Coisas boas? Obrigatoriamente você vai colher coisas boas. Se você vai semear coisas ruins, obrigatoriamente você vai colher as coisas ruins. Quando atinge então a fase hominal, que é a fase da razão, do raciocínio, então o homem, passando a possuir o livre-arbítrio, faz com que tenha uma assistência divina através dos emissários espirituais, que estão sempre à disposição da alma encarnada, não para fazer o que compete a ela realizar, mas sustentando-a no caminho correto do progresso espiritual, desde que ela aceite. Então veja que coisa linda. Além do livre-arbítrio para nós agirmos daqui e acolá, nós ainda temos o auxílio do nosso anjo guardião, que é um emissário espiritual que está ao nosso lado, nos orientando, nos cochichando no ouvido o que devemos fazer. Então, o real significado do livre-arbítrio tem 3 sentidos. Tem o sentido religioso, tem o sentido psicológico e tem o sentido moral e científico. Então, o livre-arbítrio, por exemplo, para os católicos e na Bíblia, como que ele é visto? O livre-arbítrio da Bíblia, eles consideram que é o poder que Deus dá aos fiéis de serem livres e fazerem o que bem entenderem, arcando sempre com suas escolhas, boas ou más. Então, vocês vejam que tem mais ou menos uma similaridade com o que o Livro dos Espíritos fala. Segundo a Igreja, Deus acredita em que seus fiéis vão fazer a escolha certa e não interfere nas decisões de cada um. Então, em diversas passagens da Bíblia, onde Deus diz que as pessoas não devem fazer o mal a ninguém, predestinadas a seguirem o caminho dele, o caminho de Deus. Então, essa é uma maneira vista pelos católicos na Bíblia. Continuando ainda nos católicos, tem o livre-arbítrio que é usado pelos católicos e também na Bíblia, segundo Santo Agostinho. Então, houve o De Libero Arbitrio, que foi um livro datado do ano 395, que foi de autoria de Santo Agostinho, que, em diálogo com seu amigo Evódio, ele elabora algumas teses a respeito da liberdade humana e aborda a origem do mal moral. Diferenciou os 2 conceitos de escolha entre o bem e o mal, e a liberdade do bom uso do livre-arbítrio que está relacionado com a vontade. Então, distinguindo assim, a vontade é um ato ou ação. Agora, o livre-arbítrio é uma faculdade. Então, essa é, na verdade, a maneira mais utilizada pelos católicos, em que eles, como eu posso te dizer, eles dividem o livre-arbítrio em atuação e o próprio livre-arbítrio em faculdade. Então, a vontade é uma atuação e o livre-arbítrio a faculdade. Daí nós temos o livre-arbítrio na filosofia. Aqui, o livre-arbítrio tem a origem no determinismo. Olha que interessante. O que é o determinismo? Determinismo é a teoria filosófica de que todo acontecimento é explicado pela determinação, ou seja,
por relações de casualidade. Para a ciência da filosofia, o indivíduo faz exatamente aquilo que tinha que fazer. Seus atos são inerentes à sua vontade, ocorrendo com a força da determinação. Por isso chamado determinismo. Então, repetindo, para a ciência da filosofia, o indivíduo é exatamente aquilo que faz exatamente aquilo que tinha que fazer. Seus atos são inerentes à sua vontade, ocorrendo com a força da determinação. Agora vamos ver o livre-arbítrio para os espíritas. Nós sabemos que toda ação tem uma reação. E o livre-arbítrio vai depender do quanto o espírito da pessoa é evoluído moralmente e intelectualmente para suas decisões. Então, nós partimos aí, principalmente, temos que nos ater ao que Kardec fez nas perguntas no Livro dos Espíritos aos espíritos. Então, na parte terceira, no capítulo 10, das perguntas 843 a 849. Então, o que Kardec fez de perguntas? Então, na 843, ele perguntou: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? E os espíritos responderam: pois se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Olha que interessante. Realmente, senão nós seríamos autômatos querendo fazer o que as coisas aconteceriam. Certo? Na pergunta 844, Kardec pergunta: o homem goza de livre-arbítrio desde o nascimento? E a equipe espiritual responde: ele tem a liberdade de agir desde que tenha vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Então, as faculdades adquiridas através da criança, do menino, da infância, do adulto, do adolescente, adulto, as faculdades adquiridas é que vão lhe dando condições para ele utilizar o livre-arbítrio. Estando, então, os pensamentos da criança, por exemplo, em relação com as necessidades da sua idade, ele aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Certo? Então, vamos lá agora para a pergunta 845. Na 845, Kardec pergunta: as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio? Então, os instintos que a pessoa, que a criança vem, não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? E eles respondem: me perdoe, deixa eu tomar um golinho d'água. As predisposições instintivas são as do espírito antes da encarnação. Conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impeli-lo a atos repreensíveis, sendo inspirado pelos espíritos que simpatizem com essas disposições. Então, esses atos repreensíveis, se forem simpatizantes dos espíritos que estão por ali e que incentivam o encarnado a fazer, ele falou-á. Mas não podemos esquecer que não há arrastamento irresistível quando você tem vontade de resistir. Lembrem-se de que querer é poder. Então, você querendo realmente, você tem o poder de fazer. Ok? Então, vamos agora para a pergunta 846.
Kardec pergunta: o organismo do ser humano não influi nos atos da vida? E se influi, não o faz com o prejuízo do livre-arbítrio? Olha que coisa interessante, que pergunta forte para que a gente saiba a resposta. E eles respondem: o espírito é certamente influenciado pela matéria, que podem travar a sua evolução. Se alguém tem instinto para o mal, seu espírito também será para o mal, e não o seu organismo. Bacana a gente saber isso. Saber que realmente, se o espírito realmente for influenciado pela matéria, é travado a sua evolução. Agora, se o instinto se já tem para o mal, ele tende a ir para o mal. Me perdoe. Porém, falando ainda da parte da matéria, porém o instrumento não dá as faculdades ao espírito. É necessário distinguir as faculdades morais das faculdades intelectuais, porque cada uma delas é que vai fornecer a intelectualidade para que interfere ou não no teu livre-arbítrio. Na 847, Kardec pergunta: a alteração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? E eles respondem: aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, perde o domínio do seu pensamento e desde então não tem mais liberdade. Então não esquecemos que a nossa intelectualidade, caso seja perturbado, nós tenhamos algum problema na nossa mente, automaticamente nós perdemos as condições do livre-arbítrio. Na 848 ele pergunta: as alterações das faculdades intelectuais pela embriaguez desculpa os atos repreensíveis? Então, se o ser humano toma um álcool inveterado, isso aí desculpa seus atos repreensíveis? Os espíritos dizem: não, pois o ébrio voluntariamente se priva da razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, ele comete duas. Então, temos que realmente tomar cuidado com as bebidas. E na 849, ele pergunta: qual é no homem, em estado selvagem, a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? Vamos pegar um indígena que mora lá no meio do mato. Qual que é a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? E eles respondem: o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Mas com a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades. E ela se desenvolve com a inteligência. Quanto mais intelectualmente ele vai ficando, mais ele vai adquirindo o livre-arbítrio em cima do instinto. Até para citar como exemplo, por conseguinte, você, que é mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. Vocês concordam comigo? Que nós estamos, se nos considerarmos intelectualmente acima dos conhecimentos que ele tem, nós somos mais responsáveis pelo que fazemos. Então, a conclusão: com o livre-arbítrio, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, visto que plantamos em nós mesmos por decisão própria e inviolável. A dor sofrida é exatamente igual à dor causada e faz parte do processo de reequilíbrio dos centros de força. E isso
dentro do livre-arbítrio, é uma decisão pessoal e intransferível. Daí a máxima de Kardec: vigiar e orar, que é o caminho seguro para a aplicação do nosso livre-arbítrio. Então faça do seu livre-arbítrio ações equilibradas, tanto espiritual como fisicamente, que com certeza a felicidade virá. Que Jesus nos abençoe e que eu possa ter entrado dentro do seu coração e explicado um pouco do livre-arbítrio, que é esse dom maravilhoso que Deus nos outorga para podermos evoluir nesse mundo maravilhoso que Ele nos dá. Muito obrigado a todos vocês por estarem comigo nesta live. E que Deus os abençoe, abençoe seus familiares, e que essa luz e essa energia que nós estamos recebendo nesse instante seja para todos os nossos familiares, para todas as pessoas que nos cercam e que trabalham conosco. Muito obrigado e boa noite.